Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. A visão estreita da pessoa egoísta não lhe permite ir muito além do limitado círculo de seus interesses. Vive fechado em seu pequeno mundo, cultivando seus projetos mesquinhos. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta quinta-feira é de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um pensador falou certa vez: a verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é mais do que simplesmente morrer. Por trás dessas palavras, então, há a possibilidade de uma grande reflexão, né? Não é só este tempo aqui neste mundo que é vida, também virá depois. E também a morte não é o fim de tudo, ela é uma passagem. Além disso, viver é viver plenamente em Deus, e morrer é viver eternamente
no inferno. Essa parábola do homem rico sem misericórdia, que não é capaz de olhar para aquela pessoa necessitada à sua porta, que vive no luxo, regateia sua riqueza, sublinha o destino reservado a quem vive em função de desfrutar os bens deste mundo. Não significa que a gente não possa ter um lazer, que não se possa ter uma reserva financeira, que não se possa comer bem, que não se possa festejar. Não é nada disso, né? Mas é aquele que quer desfrutar como se só aqui existisse e como se a felicidade fosse proporcionada somente pelos bens deste mundo. Não se pode fechar os olhos para quem sofre. Se somos discípulos de Jesus, precisamos estar atentos a isto. É necessário fazer-se solidário. E hoje, a partir deste evangelho, uma pergunta deve nos fazer pensar. Quem será que está à minha porta e eu não vejo? Porque estou entretido comigo mesmo, com os meus bens, com as minhas alegrias. Esse alguém pode não ser uma pessoa necessitando de um alimento, pode não ser uma pessoa necessitando de algo material, mas pode ser seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, o seu avô, sua avó, um idoso. Enfim, pode ser muitas pessoas. Voltando ao texto, este texto não pretende dizer que Deus condena a riqueza ou a pobreza, ou que quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Tem muito rico que salvará e tem muito pobre que se condenará, né? Mas é verdade que este texto avalia como é que nós nos portamos diante dessa situação de riqueza ou de pobreza. Pois o grande pecado da humanidade é a falta de sensibilidade para perceber esses abismos, para perceber a miséria à porta e para estender a mão. Então aqui é para nós avaliarmos como é que nós nos portamos diante da riqueza ou da pobreza. Se temos, como é que nós vivemos e como é que nós ajudamos o outro. Se não temos também, como é que somos solidários, como é que vivemos. O rico não demonstra a mínima preocupação com Deus. Em hora nenhuma ele pensa em Deus. E muito menos com o semelhante. Lázaro está lá à sua porta e ele nunca nem viu, nem olhou para ele. E mesmo depois da morte, ele ainda queria montar por cima de Lázaro. Ô pai, manda Lázaro lá, como se Lázaro fosse um empregado que devesse fazer o que ele quer, né? Faltou sensibilidade, olhar e cuidado com o semelhante. O problema do rico não era possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. E muito pobre poderá não ter dinheiro, não possuir dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. Jesus mostra, então, que não é a riqueza simplesmente, mas a riqueza sem Deus o problema. A morte põe fim a toda desigualdade. Jesus, contando essa história, fala: morreu um, morreu o outro e pronto. Aí agora ninguém é diferente mais do outro. Só que a história não acabou. Não acabou. Jesus mostra que a vida depois da morte é real. Essa parábola também é um levantar o véu para a gente ver a realidade depois da morte. E que a sepultura não é o fim. E a gente ainda tem essa
mania de dizer assim, agora fulano descansou. Pode até ter descansado de um sofrimento, de uma dor, de uma doença. Mas não é bem assim. É agora que ele vai começar a viver. Até agora ele viveu apenas um lado da história. E o lado menor. O que são 50, 60, 80, 100, 120 anos diante da eternidade? Então, após a morte, a condição de vida do ser humano será definida. Quando nós morremos, nós passaremos por um julgamento. Será game over. Não tem mais chance, segunda chance. Não tem como voltar atrás. E não tem como ninguém fazer nada por nós. Se você quiser meditar mais sobre isso, pega o Catecismo da Igreja Católica do número 1020 até o número 1050, que vai falar do juízo particular, vai falar do céu, do inferno, vai falar do juízo universal, do juízo final. A desventura do egoísta consiste em justamente não perceber que aqui nessa vida ele está construindo a sua própria condenação. Hoje, dia 9 de março, excepcionalmente esse ano, porque a festa de São José foi antecipada para o dia 18, visto que o dia 19 é um domingo da quaresma e não pode ser mudado. Então hoje iniciamos a novena em honra ao glorioso São José, o padroeiro da boa morte. Então vamos pedir a São José que nos ajude também a viver neste mundo para ter uma boa morte. E agora, ao longo de 9 dias, nós vamos terminar nossa oração, nossa meditação com uma oração a São José. Amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obtende-me, com o perdão de minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que apresentamos. Apresentai-os a Jesus, que se dignou obedecer-vos na terra. São José, valei-me. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.